Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, terão os homens mais dificuldade no fim dos relacionamentos? Antes disso, inscrevam-se no canal, deixem os vossos comentários, um like e partilhem o vídeo. Muito bem. Eu vou falar sobre isto porque há já uns meses atrás, não me recordo muito bem quando foi, eu estava numa ação de formação sobre um tema que não tem nada a ver com a prevenção da violência doméstica, mas houve um comentário, até por acaso da própria formadora, que disse porque os homens não sabem aceitar o fim do relacionamento e tudo mais. Bem, eu, como devem compreender, eu intervi logo de uma forma imediata a dizer que não, ou seja, que não se deve generalizar, porque cada caso é um caso e claro, também tem a ver com, digamos, a experiência, o histórico familiar, o conhecimento que se tem e há essa dificuldade, ou seja, essa dificuldade em aceitar, por exemplo, que neste caso que a mulher terminou o relacionamento com o homem, certo? E, pelo que as estatísticas dizem, acho que é, digamos, o mais comum. Ou seja, as mulheres terminarem um relacionamento também pode acontecer, claro, e eu sei disso, né, que aconteceu, portanto, que os homens também terminam um relacionamento com mulheres, certo? Mas, de uma forma estatística, até onde eu sei, é o contrário. Ou seja, as mulheres terminam um relacionamento com os homens. E, por vezes, há homens que não lidam bem com a situação e partem para situações de violência, certo? Seja ela violência psicológica, seja violência física. E isso não é bom. Isso não é bom, logicamente, causa problemas, causa violência doméstica e, infelizmente, pode causar até tragédias. Mas terão os homens mais dificuldade no fim dos relacionamentos? Bem, depende do homem. Há homens que podem lidar melhor com essa situação do que outros, que também podem ter uma visão digamos, uma visão não muito clara sobre as razões do relacionamento, digamos, da mulher de querer terminar o relacionamento, não ter também uma visão da história que tiveram ou estão a ter até aquele momento, digamos, não ter também a noção de tudo o que se está a passar, eventualmente não haver uma boa comunicação, não haver um bom diálogo. Isso também, volto a dizer, aliás, eu já toquei neste ponto várias vezes e vou continuar a tocar, que é a questão do diálogo. Ou seja, deve haver um diálogo, deve haver um diálogo claro, não é um diálogo por haver, não é haver um diálogo por haver, é um diálogo com objetivo, ou seja, com clareza sobre digamos, o que é que se está a passar, o que é que já se passou e o que querem para o futuro. Eu acho que isso é muito importante. Por isso, não se deve generalizar, ou seja, não se deve generalizar porque isso depende, claro, depende de cada um, depende de cada uma e há que perceber o porquê. Ou seja, há razões para tudo, não é? Como é lógico, pode haver motivos diferentes, às vezes motivos egoístas também, pode haver motivos egoístas. Ou seja, há mulheres e homens também, atenção, que terminam o relacionamento por motivos egoístas e porque de facto não querem, porque eventualmente têm outras coisas em mente e vão mudar, vão partir para outra, não é? Para outra situação, ou por outros motivos, às vezes pode ter até por motivos profissionais, não é? Digamos, do trabalho, da profissão que têm, e pode ser às vezes por esses motivos, ou seja, pode haver razões muito diferentes, muito distintas, e claro, há que saber aceitar as coisas, não é? Há que saber aceitar as coisas, e nesse sentido, eu posso dizer que, em relação a um homem, por exemplo, um homem, se a mulher quer o fim do relacionamento, muito bem. É aceitar numa boa e partir para outra. É de facto isso o que eu posso dizer é isso.
Se for aumentar ao contrário, creio que pronto, aqui a resposta também será igual. Claro que se houver filhos no meio, aí há que haver uma procura de uma solução, não é? Porque há a questão depois da custódia, eventualmente de um poder paternal, como costumam chamar em tribunal. Portanto, depois há que haver, claro, um diálogo e procura de uma solução em relação à questão dos filhos, não é? Naturalmente. Caso não haja, pronto, aí claro que a situação acaba por ser mais simplificada. Mas isto é importante, ou seja, o mundo já mudou muito, o mundo continua a mudar, as pessoas já mudaram muito e as pessoas vão continuar a mudar, e há que perceber que é assim que as coisas são, é assim que as coisas acontecem, é assim que as coisas, digamos, fluem, não é? E há que haver, portanto, ou seja, há que ter uma visão clara das situações, também ter orgulho próprio. Eu acho que a questão do orgulho próprio é muito importante, ou seja, ter uma boa autoestima, ter orgulho próprio e perceber, ok, se de facto houve esta história com esta pessoa, podem ter ocorrido coisas boas, podem ter acontecido coisas menos boas, e há que fazer uma análise, ou seja, volto aqui um pouco ao que eu já disse no outro vídeo, análise do relacionamento, haver o diálogo, haver a compreensão, haver, claro, também uma certa empatia, que por vezes não acontece, e claro, aí as coisas podem acontecer casos graves, e claro, procurar de facto as soluções para os problemas. Agora, não me parece que seja questão de generalizar, é um erro. Embora, claro, possam haver estatísticas mais ou menos para um lado, para um género do que para outro, mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Há que saber lidar com as situações, há que ter orgulho próprio, há que ter autoestima, há que ter uma análise do relacionamento, há que perceber que a vida muda, as coisas mudam, o mundo muda, continua a mudar, as pessoas continuam a mudar e que devemos de facto aceitar o aumento das coisas e não procurar, digamos, prolongar algo que eventualmente já não funciona. Ou seja, prolongar algo que já não funciona é algo que pode levar a casos de violência doméstica, psicológica e física, e isso nós devemos evitar, e por isso há que analisar. Eu acho que o fundamental é, seja homem ou mulher, atenção, seja homem ou mulher, o fundamental é a pessoa perceber a história do relacionamento, perceber outra pessoa também, perceber-se a si próprio, muitas vezes, às vezes isso não acontece, ter um autoconhecimento, ou seja, conhecer-se a si mesmo, e saber lidar com essa situação, não é? Porque saber os motivos, eu acho que os motivos é algo que se deve saber e que se deve comunicar. Acho que, independentemente de serem difíceis de aceitar ou não, acho que isso é muito importante. Ou seja, respondendo aqui, terão os homens mais dificuldade em aceitar o fim dos relacionamentos? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, depende, embora as estatísticas possam dizer isso, não digo que não, mas há que ver, analisar cada caso, e isso, claro, é algo muito que dá muito trabalho, não é? E por vezes a informação não chega de uma forma correta, não é? Por vezes a informação também é manipulada e não nos chega de uma forma correta, portanto é muito difícil dizer que, ok, terão os homens mais dificuldade em aceitar o fim dos relacionamentos? Não creio que isso seja digamos, útil, não creio que isso seja útil para digamos, não seja algo útil. Portanto, o que interessa aqui é perceber porque é que o relacionamento vai terminar, independentemente de quem termina, seja homem ou mulher, perceber porque é que o relacionamento vai terminar, perceber a história e digamos, tentar fazer uma transição de vida o melhor possível. Seja, claro, com filhos, sem filhos, isso depois pode ser mais difícil ou até mais fácil, isso vai depender, claro, desses fatores e também, claro, de outras questões.
mas eu acho que o fundamental é mesmo isso, ou seja, analisar, perceber o porquê e, de facto, tentar, da melhor forma possível, que as coisas saiam bem e que não haja aqui, digamos, nenhuma espécie de vingança, ou desejo de vingança, ou vingança, porque isso só leva, vinganças e desejos de vinganças só levam a casos de violência psicológica, violência física e violência doméstica, e isso, o objetivo aqui é evitar ao máximo, certo? Bem, por hoje é tudo, até a próxima.